Neste vídeo, veremos 4 exercícios sobre calorimetria. Calcularemos a quantidade de calor e analisaremos o diagrama de fases. Quantidade de calor e diagrama de fases são tópicos importantíssimos do nosso estudo sobre calor. No primeiro exercício, PUC Rio de Janeiro 2008 diz o seguinte: quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 kg para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius? Considere o calor específico do vidro como 70 joules por quilograma grau Celsius. Então, na questão, ele quer que a gente descubra qual é a quantidade de calor para alterar a temperatura do vidro em 80 graus Celsius. Sabemos que para encontrar a quantidade de calor, quando a gente fala em variação de temperatura, utilizamos a equação fundamental da calorimetria, né? Que é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Na questão, ele fornece a massa do vidro. A massa do vidro, ele informa que é de 0,3 kg. O calor específico do vidro, ele informa que é de 70 joules por quilogramas graus Celsius. E por último, ele informa que a variação da temperatura será de 80 graus Celsius. Ok, temos todos os elementos, temos a massa, temos o calor específico e temos a variação de temperatura. Então vamos lá, jogar na nossa equação, né? A massa está em quilogramas, eu vou deixar em quilogramas, já que meu calor específico também está em quilogramas. Ó. Minha temperatura está em Celsius, ficará em Celsius, já que meu calor específico também está em Celsius. Então não preciso alterar nada destes números, tá? Só colocá-los aqui, ó, nos seus devidos lugares. Então minha massa será de 0,3, meu calor específico será de 70 e minha variação de temperatura será de 80 graus, né? Lembrando que variação é temperatura final menos temperatura inicial. Mas ele já me deu essa variação. Ele disse que será de quanto? De 80 graus. Então, fazendo esse produto, vamos ter que 0,3 vezes 70 dá 21. 21 vezes 80, teremos o valor de 1680. Esta é a quantidade de calor para alterar a temperatura do vidro em 80 graus Celsius. Eu tenho que fornecer ao vidro 1680 joules. No segundo exercício temos: uma pessoa bebe 500 gramas de água a 10 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 36 graus Celsius, qual a quantidade de calor que essa pessoa transfere para a água? O calor específico da água é de 4,2 joules por grama graus Celsius. Então devemos encontrar a quantidade de calor que a pessoa vai transferir para a água, né? Encontramos através da equação fundamental da calorimetria, que é o produto da massa pelo calor específico e pela variação de temperatura. A massa é dada na questão, né? A massa da água, de 500 gramas. O calor específico, ele diz que vale 4,2 joules por grama grau Celsius. E a variação de temperatura será a temperatura inicial da água, eu vou levar em consideração, e a temperatura final. Então, será a temperatura final menos a temperatura inicial. Substituindo esses valores da temperatura final menos temperatura inicial, teremos 36, né? Que a água vai entrar em contato com o corpo da pessoa, que estará a 36 graus, menos 10 graus, que é a temperatura inicial dela, da água. 500 vezes 4,2 vezes 36 menos 10 é 26. Ok? Então agora é só fazer essa multiplicação aqui, ó, que a gente vai ter o resultado. Vamos lá. 500, né? Multiplicado por 4,2, teremos
aqui. Quando eu multiplico 500 vezes 4,2, eu fico com o valor de 2.100, tá? Se eu pegar esse 2.100 e multiplicar vezes 26, ficaremos com o valor de 54.600. Então, terei 54.600 joules. Ah, mas eu não quero em joules, eu quero em caloria. Ok. Sabemos que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, para encontrar esse valor em caloria, basta eu dividir esse valor por 4,2. Dividindo esse valor por 4,2, ficaremos com o valor de 13.000 calorias. Então, a quantidade de calor que a pessoa vai transferir para a água será de 13.000 calorias. O terceiro exercício diz: determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a 200 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius, para se obter vapor de água a 120 graus Celsius. Dados: calor específico do gelo 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor específico do vapor 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor latente de fusão 80 calorias por grama e calor latente de vaporização 540 calorias por grama. Ok, nesta questão, ele quer que a gente forneça a quantidade de calor para a gente transformar 200 gramas de gelo, que está a menos 40 graus Celsius, em vapor, que estará a 120 graus Celsius. Então veja, eu vou ter que sair de menos 40 graus Celsius, né, de um estado sólido da água, para 120 graus Celsius em um estado de vapor. Ou seja, eu vou ter que passar por calor sensível e passar por calor latente, não é? Já que eu tenho variação de temperatura e tenho mudanças de fase. Então eu vou ter processos que vão necessitar de calor sensível e vou ter processos que vão necessitar de calor latente. Eu já coloquei aqui o número de processos que vamos passar, né? De intervenções que vamos ter que fazer aqui e de equações da quantidade de calor que vamos utilizar, na verdade. Aqui nós temos, ó. No primeiro momento, eu vou estar saindo do gelo, que está sólido, não é? E vou aquecer o material, o gelo. Vou aquecer o gelo, que estava a menos 40 graus Celsius, até 0 graus Celsius. Então, eu estou em um processo de aquecimento. Estou alterando minha temperatura, variando minha temperatura. Então, essa minha primeira equação aqui é uma equação da quantidade de calor sensível, né? Quando eu chegar a 0 graus Celsius, ó, quando eu chegar a 0 graus Celsius, eu vou passar pelo processo de fusão aqui, ó. Minha segunda equação que eu vou utilizar vai ser a quantidade de calor latente. Por quê? Porque eu estou mudando de fase. Eu não altero a minha temperatura na mudança de fase, né? Eu estou reagrupando as moléculas, né? O reposicionamento das moléculas. Então, eu não tenho alteração da temperatura. Simplesmente, eu mantenho a temperatura constante, as moléculas se reagrupam e ocorre a minha mudança de fase, da fase sólida para a fase líquida. Então, essa minha segunda equação é da quantidade de calor latente. Depois que eu passar para a fase líquida, eu vou sair de 0 graus e vou ter que chegar a 100 graus Celsius. Para quê? Para sofrer a vaporização, porque ele quer que o gelo vire vapor d'água, não é? Então, para isso, eu vou ter que aquecer novamente o material. Quando aquecer o material, eu vou passar pela terceira equação, que é uma equação da quantidade de calor que é sensível, que eu vou ter alteração de temperatura, né? Minha temperatura vai se alterar,
vai sair de 0 grau para 100 graus, né? Vou ter uma variação de 100 graus aqui, ok? Quando eu chegar a 100 graus, eu vou sofrer uma vaporização. E durante o processo de vaporização, da mesma forma que eu não tenho alteração da quantidade de temperatura na fusão, eu não tenho na vaporização. É novamente o reagrupamento das moléculas. Então, terei o que? Quantidade de calor latente. Então, minha quarta equação é a quantidade de calor latente. Quando eu chegar neste valor, né, da quantidade de calor latente, quando eu chegar à quantidade de calor latente, eu vou sofrer uma mudança de fase. Eu vou sair da fase líquida e vou para a fase de vapor. Quando eu chegar na fase de vapor, eu ainda vou aquecer meu material até 120 graus Celsius. Mas não vai ocorrer mudança de fase durante esse aquecimento, né? De 20 graus Celsius, né? Não vai ocorrer mudança de fase, tá? A quantidade de calor é a quantidade de calor sensível. Então, percebam, essas 5 equações aqui, ó, me dá a quantidade de calor total, não é? Porque eu vou passar pelas 5 equações para sair de menos 40 graus Celsius do estado sólido do gelo para chegar a 120 graus Celsius do estado de vapor de água. Então eu vou ter calor sensível, onde há alteração de temperatura, e eu vou ter calor latente, onde há mudança de fase. Então a soma dessas 5 equações, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai me dar a quantidade de calor total, ok? Então coloquei aqui embaixo, né? A soma delas, tá? Aqui, ó, calor sensível, né? A gente sabe que se escreve assim, é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Calor latente, a massa vezes o calor latente. Então fiz isso, coloquei todas elas aqui, ó. E eu vou fazer agora o que? Substituir os valores, né? Os valores o exercício me dá, ok? Ele me diz que a massa do gelo é de 200 gramas, o calor específico do gelo é de 0,5 calorias por graus Celsius, né? Ele me dá o calor latente também de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama, né? Ele me dá o calor de vaporização, né? Que é de 540 calorias por grama. Então ele me dá todos os valores. Eu vou pegar esses valores e vou substituir aqui, ó, nessa expressão, ó. Tá? Nessa expressão aqui, ó. Então vamos lá. Fazendo a substituição, eu vou ter esses valores aqui embaixo. Basta agora somente a gente fazer a multiplicação. 200 vezes 0,5 eu vou ter 100. 100 vezes 40 terei 4.000, né? Então aqui eu terei 4.000 calorias. Mais 200 vezes 80, né? 200 vezes 80 vai me dar 16.000 calorias. Mais 200 vezes 1 dá 200, vezes 100, terei o valor de 20.000 calorias. 200 vezes 540 me dá o valor de 108.000 calorias. Mais 200 vezes 0,5 dá 100, vezes 20 dá 2.000 calorias. Essa soma vai me dar a quantidade de calor total para esta transformação que eu pedi na questão, no exercício. 4.000 mais 16.000, teremos 20.000 calorias. Mais 20.000 calorias, né?
mais 20.000 calorias, mais 108.000 calorias, mais 2.000 calorias, dá 110.000 calorias. Ok? Somando isso tudo, né? Deixa eu tirar isso aqui e colocar logo o valor. Não, isso vai me dar a quantidade de calor total. Isso me dá a quantidade de calor total. Essa multiplicação vai me dar o valor de 20.000 mais 20.000, 40.000. 40.000 mais 110.000 dá 150.000 calorias. Então a quantidade de calor total é de 150.000 calorias, né? Ou eu posso escrever como 150 quilocalorias, né? Que o quilo significa 1.000. Então 1.000 calorias, né? Ó, 1.000. Quilo equivale a esses 3 zerinhos aqui, ó, como se tivesse os 3 zerinhos. Então, a quantidade de calor total será de 150.000 calorias ou 150 quilocalorias. Para quê? Para eu transformar o gelo, para eu transformar 200 gramas de gelo, que está a menos 40 graus Celsius, em vapor a 120 graus Celsius. Neste quarto exercício, analisaremos um diagrama de fases. Através de um diagrama de fases, daremos informações sobre a pressão, a temperatura, o ponto triplo, a fase em que o dióxido de carbono se encontra. Isso tudo será feito através da análise do gráfico do diagrama de fases. Aqui temos o gráfico, e neste gráfico temos as grandezas físicas, temperatura e pressão, que nos ajudarão a analisar este diagrama. Neste exercício temos um diagrama de fase. E no diagrama de fases temos áreas que me mostram a fase sólida, a fase líquida e a fase de vapor de uma determinada substância. E essas fases vão depender do conjunto entre a temperatura e a pressão, os pontos formados entre a relação entre a temperatura e a pressão me darão as curvas do diagrama de fase, tá? Ligaremos todos esses pontos e teremos a curva do diagrama de fases. Então, a depender da relação entre estes pontos, podemos ter a fase sólida, líquida ou vapor. E cada curva representa uma mudança de fase. Esta curva, que vai até este ponto, né, representa a passagem da fase sólida para a fase de vapor. Esta mudança chamamos de sublimação. Já esta outra curva me mostra a passagem da fase sólida para a fase líquida. Temos aqui a fusão. E essa terceira curva me mostra a passagem da fase líquida para a fase de vapor. Aqui temos a vaporização. E este ponto aqui, que ponto é este? Este ponto chamamos de ponto triplo. É o ponto onde as curvas se encontram. Neste ponto temos a condição de temperatura e pressão para que uma determinada substância se encontre em equilíbrio nas 3 fases, sólida, líquida e vapor. Sabendo disso, dessas informações, podemos resolver o exercício. No item A, ele pergunta qual a fase o dióxido de carbono quando a sua temperatura for de menos 60 graus Celsius e a pressão de 50 atm. Ok, menos 60 graus Celsius estaremos mais ou menos nesse ponto aqui, ó, não é? Já que a temperatura está aumentando, ó. Está aumentando. Então, se está aumentando e menos 60 é um valor menor do que menos 57, estamos antes do menos 57. E a pressão é de 50 atm. Ligando as retas, né?
teremos este ponto aqui, ó, que é a interseção, né? A interseção dessas retas será este ponto aqui, ó, entre a representação da temperatura e da pressão. E este ponto está em que fase? Na fase sólida. Então, o item A tem como resposta sólida. Estaremos na fase sólida. O item B nos pergunta: uma certa quantidade de óxido de carbono líquido é submetido a uma pressão de 56 atm e está confinado em um recipiente. Se o líquido for aquecido, mantendo-se a pressão constante, qual o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? Ok, 56 atm. Nós temos este valor aqui. E qual é a temperatura que está relacionada a 56 atm? 20 graus Celsius, né? E relacionando a temperatura e a pressão, teremos essa interseção aqui, ó, entre as retas da temperatura e da pressão, né? Entre o valor da temperatura e da pressão. E este ponto está em cima desta curva. E esta curva representa a vaporização. O item C pergunta: qual o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo do dióxido de carbono? Ok, o ponto triplo está aqui. E o valor da temperatura é de menos 57 graus Celsius. E a pressão vale 5,2 atm. Então, a resposta será de menos 57 graus Celsius e 5,2 atm. Já o último item pergunta: uma pedra de gelo seco de dióxido de carbono está submetida a uma pressão de 2 atm. Ela é aquecida, mantendo-se a pressão constante. Em um determinado instante, começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual o nome desta mudança? Então, se eu estou sofrendo uma pressão de 2 atm, estarei por aqui, ó, né? E minha temperatura relacionada estará por aqui. Estamos tocando em qual curva? Estamos tocando na curva de sublimação. Então, neste momento, estamos sofrendo uma sublimação. O dióxido de carbono está sofrendo uma sublimação.